Salve galera, sempre que eu faço vídeos tipo esse aqui de review, né, eu pego e escuto o álbum em questão no fone, escuto no carro aqui, jogo ali no som, na televisão, pra ter percepções diferentes sobre aquele trampo e trazer pra vocês o que eu achei, né. E claro, como é uma parada feito meio assim, tipo, junto com o lançamento praticamente, é um vídeo de primeiras impressões. Porque é isso, a gente vai escutando um trampo com o passar do tempo ali, vivências e percepções diferentes, a nossa opinião sobre ele pode mudar. Natural. Eu tô gravando esse trecho aqui no carro para já colocar logo no comecinho, porque além de deixar claro que não existe verdade absoluta, como eu gosto de falar, né, falando de música, falando de arte, você pode ter opinião totalmente diferente da minha, ou não tão diferente assim. Tô aqui nesse comecinho também para falar que uma das formas de monetizar o canal é a lojinha de camisetas oficiais aqui. Mais ou menos uma vez por mês ali eu lanço pelo menos um modelo novo na lojinha. E dessa vez, aproveitando esse vídeo, tem esses dois modelos novos que vocês estão vendo aí na tela. Então se você curte turnstile, se você curte hardcore no geral, ou não curte turnstile, só curte outras bandas de hardcore, enfim. E claro, né, curtiu um desses dois modelos ou curtiu os dois modelos que estão aparecendo aí, cola lá na lojinha. É só apontar o celular pro QR Code que tá aparecendo na tela de vez em quando, ou então acessar esse link que tá aparecendo aqui. Agora sim, bora pro vídeo. É nóis, valeu! Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, não é exagero dizer que o hardcore punk transformou a minha vida lá na adolescência, e eu tenho certeza que muita gente pode dizer o mesmo. Assim como qualquer outro estilo, ele se subdivide em inúmeras vertentes e subgêneros diferentes, quase todos sobrevivendo no underground e outros, vez ou outra, alcançando aquilo que a gente pode chamar de mainstream. Um desses nomes, sem dúvidas, é o Turnstile, que alcançou conquistas incríveis com Glow On de 2021 e que segue agora com Never Enough, novo álbum deles que aparentemente visa consolidar o nome da banda nesse cenário intermitente de vez. Antes da gente continuar, não esquece de deixar suas opiniões sobre o Turnstile e sobre esse trampo novo deles aí nos comentários. Deixa também o seu like para fortalecer e vamos que vamos! O conceito de equilíbrio entre arte pura e produto de consumo vem se tornando cada vez mais volátil. Isso à medida em que as estratégias de trabalho das bandas vão se adaptando às suas demandas, vulgo público e também ao mercado em si. Manter-se fiéis às suas origens e ao mesmo tempo fomentar a sua música enquanto uma fonte de renda exige um jogo de cintura e às vezes até mesmo um sangue frio para lidar com aquilo que se é necessário quando se escolhe jogar o jogo do mercado. É impossível a gente saber de fora o quanto as bandas como o Turnstile pensam e conversam sobre isso, e até que ponto as mudanças no seu som refletem de maneira orgânica aquilo que eles realmente desejam fazer. Mas para mim existem dois pontos que brilham no trabalho deles e que têm forte relação com algumas tendências não só da música, mas da cultura pop no geral. A mistura de estilos e linguagens e também o apelo nostálgico. Primeiro, em relação à mistura de estilos e linguagens. Esse tem sido um ponto em comum no caso de bandas que vem crescendo bastante em popularidade, ainda mais nessa era digital /viral. A coluna vertebral, digamos assim, do som dessas bandas tá ali, mas se ligam a vários pontos que se conectam com públicos ainda mais amplos e que dificilmente teriam contato com um nicho específico. O segundo ponto, relacionado à nostalgia, é bastante evidente, propositalmente ou não, no caso do Turnstile. Claro que isso também tem relação com o leque de influências musicais e visuais da banda, mas também passou a ser um mote no conteúdo deles. Essa tendência nostálgica vem se tornando evidente com uma espécie de revitalização do passado que acontece em ascensão e há alguns anos já na moda, no cinema, nas séries e na música. Provavelmente bem agenciados, o grupo cresceu muito em popularidade de 2021 pra cá. Aliás, o álbum anterior deles, o Glow On, que eu já citei aqui, fez parte da minha lista de melhores lançamentos daquele ano. Eu vou deixar o vídeo dessa lista lá na tela final e também aqui no card. E para não perder nenhum conteúdo que eu publico, não esquece de se inscrever e também, claro, ativar as notificações.
não tão política como várias outras bandas do hardcore, mas inevitavelmente ligada ao senso de transformação através de uma comunidade, que é uma característica inerente do gênero, o grupo evoluiu em 15 anos assim como uma pessoa jovem adulta, se apresentando como uma alternativa mais divertida em Non Stop Feeling, crescendo e encarando uma catarse de amadurecimento em Time and Space, e finalmente definindo a sua identidade em Glow On. Em Never Enough, as emoções se confundem na ansiedade que se tem com o tempo disponível nas 24 horas de cada um dos dias. As letras, em sua maioria, parecem estabelecer alguns paradoxos que são enfrentados nos dilemas de como aproveitamos o nosso tempo de forma autêntica, ou não. E o pano de fundo para essas temáticas soma ao hardcore um banho de nostalgia dos anos 80 e 90. E o mais legal é que o pacote todo não soa forçado. O Turnstile parece ainda mais confortável nessa abordagem. Essas influências incomuns para bandas do gênero estão bem na cara em faixas como Light Design, I Care e Seeing Stars. E a lista de nomes estampada com isso passa por alguns como Police e Sting, se encontrando com o hardcore e ainda chegando em outros ícones como Jane's Addiction e Red Hot Chili Peppers, principalmente na época do Blood Sugar Sex Magik. Outros títulos ainda parecem soar como uma continuação de Glow On de 2021, como o Slow Dive e o Soul. A banda pisa mais fundo no experimental na faixa título Never Enough e na Dreaming, que é carregada pelos metais e deixa claro o quão rica ainda pode ser a abordagem deles daqui pra frente. Seja você mesmo poderia ser o slogan desse trampo, que musicalmente ou não se entrelaça aos preceitos básicos do hardcore punk enquanto movimento. Eles nitidamente estão felizes se vestindo desse jeito, tocando com essas influências e performando como fazem no palco. Eu não vou mentir, algumas passagens não me pegaram tanto assim, pelo menos por enquanto, mas dá gosto de ver uma banda com um som e propósito verdadeiro alcançando lugares e palcos bem importantes. Dos riffs e pontes que impulsionam stage dives, às passagens melódicas e recheadas de sintetizadores, o Turnstile é mais hardcore do que muita banda que foca só no peso, porque o trampo deles exala a verdade, você gostando ou não. É isso aí, galera. Não esquece de deixar nos comentários a sua opinião sobre o Turnstile e também sobre esse trampo novo deles. Deixando também aquele like maroto, se inscrevendo se ainda não é inscrito, ativando o sininho para não perder toda vez que eu lançar conteúdos novos, porque se Papai do Chão quiser, nós estamos aí na próxima. Valeu!